Boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma conferência digital About Investments. Nesta conferência, o Ativo Bank convida clientes a dialogar e a trocar impressões sobre temas financeiros. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Os microfones estão desligados enquanto estiver a decorrer a conferência e, no final, teremos um espaço para perguntas e respostas. Estas conferências são gravadas para posterior partilha no site do Ativo Bank. Todos os participantes não ficarão sujeitos à gravação da sua imagem e voz se não ativarem estas funcionalidades. Por isso, devem privilegiar a utilização do chat de texto para interagir no evento. O orador convidado é Ramiro Loureiro, especialista no Departamento de Mercados Acionistas do Millennium BCP. O tema é Balanço e Perspectivas dos Mercados Financeiros. Olá, Ramiro, muito obrigada por aceitares o nosso convite e agora fica contigo. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado antes de mais pelo convite que me endereçaram. É um prazer estar convosco para partilhar aquilo que são as perspectivas dos analistas para o novo ano e também um pouco daquilo que nós vivemos ao longo deste ano de 2021, um ano difícil em alguns pontos, mas que acabou por se revelar, pelo menos até o momento, favorável aos mercados de ações. Neste meu mapa nós vemos aqui desde já até um momento ganhos relativamente expressivos em algumas geografias. Temos aqui a variação dos principais índices até a sessão de ontem nos mercados na Europa, com ganhos excederem na maioria deles os 10%, aqui no Eurostoxx mesmo a chegarem quase aos 20%, e também nos Estados Unidos ganhos expressivos. O índice tecnológico que é a destacar-se, a China a contrariar um pouco este ambiente, o índice chinês a cair 14%, veremos mais à frente alguns motivos para que isto tenha sucedido. Nas matérias-primas também, possivelmente a de maior relevo, é aqui a escalada dos preços do petróleo, apesar do aumento da produção anunciado pela OPEP. Isto também se deve aqui à reabertura económica, que trouxe mais procura naturalmente pela matéria-prima. Outro tema que impactou foi a subida dos preços do gás de quase 50%, gerou aqui também, mais nesta última fase do ano até, alguma crise energética, e isto acabou por também marcar a evolução na fatura do consumidor e obrigar alguns governos a tomarem algumas medidas, como veremos também mais adiante. De novidade, tivemos a chegada ao PSI 20 de mais uma cotada. O índice nacional estava com 18 e passou a 19 cotadas. A Greenvolt realizou um IPO, está a ter um bom desempenho no conjunto do ano desde a sua estreia em meados do ano, entrou para o índice em setembro, e depois o alemão também, de destacar a revisão de 30 para 40 empresas, está a refletir mais a realidade da economia alemã. Outro dado que destacaríamos é a descida da volatilidade dos níveis que é considerado um nível de risco nos mercados. Se verificarmos tanto na Europa como nos Estados Unidos, há aqui uma quebra dos níveis de volatilidade nos mercados, isto em termos médios, apanhando uma média das últimas 200 sessões de bolsa este ano, apanhamos quase aqui o ano inteiro, digamos assim, e comparando com aquilo que foi 2020, os níveis de volatilidade baixaram, traz também esta tranquilidade aos investidores. Principais temas que marcaram o 2021, claramente, a vacinação foi a palavra-chave. Durante o último ano, a evolução dos planos trouxeram aqui, principalmente no alívio, no número de mortes diárias, permitiram a reabertura da economia e foi um fator a favor dos mercados de ações. Outro dos pontos foi a capacidade que as empresas tiveram de surpreender. É um ponto que vamos realçar. Foi notória esta capacidade e um dos motores a puxar pelos mercados acionistas no último ano. Depois, a atividade global na indústria e nos serviços também bastante forte, também acabou por dar essa tração adicional e que gerar estas performances que estamos a assistir nos mercados neste momento, no conjunto de 2021.
Eu queria mostrar aqui um pouco para ilustrar aquilo que esteve nesta base da performance nos mercados de ações, aqui a capacidade, então esta capacidade que houve de surpreender, principalmente de surpreender. Estes gráficos dizem, respeito a este primeiro mais à esquerda, nós verificamos aqui a percentagem, o quanto as empresas apresentaram contas, neste caso, dos resultados, na barra azul, acima do que era expectável em termos, dos analistas para o S&P 500, portanto, daquilo que era expectável do conjunto de resultados do índice norte-americano, as empresas conseguiram superar em cerca de 20% e nas receitas também, surpresa positiva em todos os trimestres ao longo do ano. Já temos alguns dados também para o quarto trimestre, pese embora a chamada earning season começar em janeiro, mas há algumas empresas que o trimestre fiscal terminou mais cedo e já estão aqui a reportar as suas contas. Há aqui também uma tendência, ainda que o número de apresentações seja diminuto, mas há aqui alguma tendência também de voltarem a superar aquilo que eram expectativas dos analistas à partida para esta época de apresentação de contas. Na zona euro também, na Europa neste caso, também temos o mesmo grau de surpresa e taxas de crescimento tanto de resultados como de vendas positivas em todos os trimestres. Isto ajuda aqui, de facto, a manter aqui um equilíbrio e naquilo que são as perspectivas também dos investidores por esta surpresa. De notar que no ano houve aqui alguma pressão vinda dos fornecedores nas cadeias de fornecimento e mesmo neste ambiente houve uma capacidade das empresas em conseguirem passar estes custos e este aumento de custos neste caso para o consumidor também, de expandirem margens neste contexto, é claramente um dado a favor dos mercados de ações. A atividade global mostrou também muita força. Trouxe este gráfico que mostra aqui a evolução em várias geografias. O que nós vimos é que tanto nos Estados Unidos como na Europa e também a nível global, que são estas três linhas superiores, nós temos aqui a atividade em máximos dos últimos anos, mesmo em níveis mais elevados do que os registados no período pré-pandemia, que neste fundo em V, digamos assim, foi a tal reabertura económica gradual na segunda metade de 2020. Percebemos aqui também um pouco do porquê da China ter feito aqui menos do que os seus pares. A China, que tinha em 2020, atingido aqui picos na sua atividade face aos anos anteriores, que alguns constrangimentos a afetarem o seu desempenho. Este ritmo forte e a capacidade empresarial ajudou aqui a atenuar aquilo que poderiam ser os efeitos adversos da inflação e o seu impacto nos mercados. Nós vemos através desta linha a vermelho a evolução da inflação nos últimos anos. Ainda não temos os dados fechados para 2021, mas denota-se alguma aceleração, nota-se uma aceleração notória na inflação, mas também é acompanhada de um crescimento económico. Portanto, há aqui alguma parte que é justificada pela reabertura das economias. Para os próximos anos é esperado um alívio dos níveis de inflação, em especial a partir do próximo ano. Isto é válido para a zona euro e também para os Estados Unidos. Outro ponto que destacaria é o facto de, mesmo com o abrandamento previsto no crescimento, as taxas de crescimento para 2022 e 2023 são superiores àquelas que se registavam antes da pandemia, portanto, em 2019 e anos anteriores. Isto é comum às duas geografias. Aqui a China é um pouco mais estabilizada, inclusivamente esta taxa de crescimento esperada de 8% para a China, com base nas estimativas globais dos analistas, que é isso que refletem estes três gráficos. É possível, é natural que fique um pouco mais abaixo, de acordo com as indicações do próprio governo chinês.
Este gráfico tem um adicional aqui desta linha mais batida que mostra a evolução expectável dos preços no produtor. Isto é muito importante porque a cadeia de fornecimento depende também em grande parte da Ásia e sabemos que esta fase do ano foi muito marcada pela escalada dos preços no produtor e que depois foi passada também para a inflação. Ora, o que é expectável é que haja um alívio desta pressão dos preços no produtor e esse alívio possa depois também transferir-se para toda a cadeia montante. A China teve aqui, como referimos no início, alguns temas que marcaram também o país. O risco do colapso do Evergrande, o gigante imobiliário, foi um dos fatores que mais marcou pelas preocupações do seu potencial impacto no país. Ainda assim, de referir que tanto a Fed como nos Estados Unidos, como na Europa, o Banco Central veio a referir, que o seu impacto sobre as restantes economias seria muito limitado, dada a reduzida exposição. Isto foi importante também para travar aqui qualquer tensão adicional relacionada com receios de possível contágio. Outro dos temas foi a pressão regulatória sobre as gigantes de tecnologia, empresas de inteligência educacional, também tecnologia educacional, que são muito pressionadas pela mais forte regulação, nomeadamente as empresas de dados, porque o governo chinês, inclusivamente com os Estados Unidos, tem aqui uma espécie de uma guerra que se deverá arrastar para 2022. O setor tecnológico acusou pressão. Algumas gigantes de tecnologia, como vemos aqui, experimentaram quedas expressivas e no índice Hang Seng também tivemos quedas algo expressivas neste lado, nesta tabela. Se estas eram as maiores quedas até ao momento no índice chinês. Para 2022, temos alguns pontos. Nós destacamos apenas alguns pontos que poderão fazer-se sentir em 2022. Alguns resultam da transição de 2021 e outros serão mais novidade, digamos assim. Começando pelas legislativas em Portugal, desde as tais sanções que acabei de referir, dos Estados Unidos com a China. No combate à Covid-19 também será o outro dos pontos. A transição para o green, este shift para as energias renováveis, o plano do Biden que também foi aprovado e as respostas dos bancos centrais à inflação, que é o tema que hoje estará mais em cima da mesa, digamos assim. Nas eleições em Portugal, agendadas para 30 de janeiro, atualmente as sondagens não apontam que haja para a possibilidade de maioria absoluta. Aliás, um cenário que já não se verifica desde 2005, e isto levará aqui também os analistas políticos a abordarem as possibilidades de coligação. Nós, analistas de mercado, deixamos o tema um pouco mais para esse plano, até haver uma maior definição. As tensões nos Estados Unidos, essas sim poderão ter algum impacto, principalmente no setor tecnológico, precisamente por esta necessidade que ambos os países parecem querer fazer valer, nomeadamente nos temas centrais, que é a inteligência educacional e a transmissão de dados de utilizadores. No combate à Covid-19, a juntar-se aqui à evolução dos programas de vacinação e às doses de reforço, teremos aqui muito possivelmente a chegada de medicamentos para tratamento da Pfizer e a Merck serão entre as que estão na linha da frente e poderá também ser importante na evolução da pandemia.
Na alteração para o Green, há inclusivamente aqui o plano do Biden que foi aprovado e que tem grande parte do pacote de infraestruturas, é um mega pacote para infraestruturas, em que vai assentar uma parte substancial também nesta construção e renovação de redes de eletrificação para os veículos elétricos e também para os transportes públicos. Enfim, terá aqui um peso também neste ano e será relevante para as empresas do setor, naturalmente. Na resposta à inflação, nós tivemos agora recentemente novidades, a Fed ontem adotou uma postura mais rígida, digamos assim, já veio levantar aqui um pouco o véu naquilo que poderá ser 2022, aponta para 3 subidas de juros em 2022, 3 em 2023 e mais 2 em 2024, segundo o dot plot da Reserva Federal, e portanto terminaríamos o próximo ano com 0,75% e ao fim, em 2024, estaríamos a falar na ordem dos 2%, ainda assim são níveis historicamente baixos. Estes gráficos mostram precisamente a probabilidade também que já era atribuída pelos analistas, e isto é importante pela reação mais recente dos mercados. Vemos aqui que no início de 2023 este 2,9 significa precisamente que haveria já uma perspectiva de que iríamos ter 3 aumentos, no próximo, aproximadamente 3 aumentos de taxas, e foi o que anunciou o Banco Central e ter havido uma relativa tranquilidade às divulgações. Na zona euro não se esperam no próximo ano, pelo menos até outubro, segundo o agregado dos analistas, não se esperam aumentos de taxas no decurso de 2022. A própria Christine Lagarde já veio também dar um pouco essa sinalização de que 2022 não deveria ser de aumento dos juros diretores. Outra questão fundamental é este palavrão tapering, que no fundo significa a redução do programa de compra mensal de ativos que os bancos centrais têm em curso. Inclusivamente ontem a Fed também deu nota de que vai acelerar a sua redução desta compra mensal. Poderia-se pensar aqui também um pouco de que, ao reduzir esta procura pelos títulos de dívida soberana, poderia causar aqui uma espécie de subida. Este gráfico mostra que, fazendo aqui um paralelismo com 2013, que o que se verificou é que em 2013, quando houve o anúncio do tapering, houve de facto uma subida das yields, mas depois, desde o início da redução, automaticamente as yields até recuaram e os mercados de ações tiveram, em ambos os períodos, performances atrativas. Isto é o índice norte-americano S&P 500 e vemos valorizações. Portanto, só por si demonstra que o tapering não é sinónimo de subida dos juros da dívida soberana e os mercados têm se comportado bem nestes períodos também. Por fim, deixaria aqui também uma perspectiva global dos analistas para aquilo que poderão ser os mercados de ações a nível de 2022. A análise geral aponta para upsides ou potenciais de valorização algo significativos nos mercados de ações, considerando as perspectivas agregadas dos analistas. Nós vemos cerca de 20% para a zona euro e para os Estados Unidos também acima dos 10%. Digamos que são performances esperadas, apelativas do ponto de vista global. Obrigada, Ramiro, pela tua apresentação. Eu relembro que para participarem com uma pergunta ou uma opinião, podem utilizar o chat. Eu tenho aqui uma primeira pergunta que gostaria de te fazer, que é: afinal, o ano de 2022 é de aposta em energias verdes ou os custos energéticos irão atrasar a transição energética? Bom, mais este shift para energias renováveis é inevitável, está em curso, é inevitável. Começou por ser um programa alargado,
o Acordo de Paris prevê esta neutralidade carbónica até 2050, mas sabemos que tem vindo a ser acelerado nos últimos anos e agora as metas principais são apontadas até 2030. Claro que países mais dependentes de energias fósseis podem ter aqui custos mais elevados, energia nuclear também, que possa ser necessário encerrar, mas acreditamos que o processo está em curso, será para manter, será um tema para 2022, 2023, será um tema para mais vincadamente para esta década e, como referi, basta observar um pouco daquilo que é o plano Biden para percebermos que o investimento é efetivo, é avultado, mas é efetivo. Queria também perguntar se as disrupções nas cadeias de produção e distribuição continuarão a ser uma preocupação também para 2022. Preocupação continuarão, com certeza, a ser porque houve um impacto significativo este ano, houve uma pressão muito grande gerada a jusante e que depois chegou ao montante. Quero isto dizer que a nível daquilo que foram os preços que os produtores tiveram que pagar pelas matérias-primas dispararam muito e houve uma capacidade de transmissão desse disparo para o consumidor e para toda a fase da cadeia, mas com certeza que será uma preocupação. De todo modo, se olharmos para aquilo que foram as perspectivas do último trimestre deixadas pelas empresas, verificamos que há aqui um ponto comum, que se espera, o tecido empresarial espera que esta pressão desapareça gradualmente no próximo ano e em especial na segunda metade do ano. Por isso, se conseguirmos aqui eliminar estes constrangimentos, estes chamados gargalos na cadeia de fornecimento, automaticamente também seria um bom sinal aqui e seria para as próprias empresas. Por isso, acredito que sim, que são uma preocupação, mas também há a expectativa de que possa haver este alívio e que possa haver uma normalização, digamos assim. Também tenho aqui uma pergunta que foi feita aqui no chat, que é do Raul, e que te pergunta de que modo o colapso da Evergrande poderá ter no restante mercado chinês. Esta questão do endividamento das empresas gera sempre aqui alguma preocupação. E é natural que também neste momento os investidores possam olhar para o mercado chinês, olhar para empresas com elevados níveis de endividamento e castigar, no fundo, o sentimento sobre essas empresas. É normal, é natural e por isso é que foi importante também, como referi na apresentação, no caso dos bancos centrais da zona euro e dos Estados Unidos, terem referido que a exposição da Evergrande aos demais mercados era limitada. Nós sabemos que há sempre um efeito contágio e é natural que os investidores olhem para as empresas mais alavancadas e que tenham um maior motivo de preocupação. De todo modo, face a tudo aquilo que é envolvente, para 2022 as tensões poderão estar muito mais focadas naquilo que é o tema que referi como do setor tecnológico e das cotadas como a Tencent e outras, Alibaba, grupos até que têm nos Estados Unidos que também negociam na Bolsa de Nova Iorque e acreditamos que a pressão poderá ser maior sobre essas empresas do que propriamente no mercado de dívida chinês. Mas é claro que a pergunta é pertinente porque é um tema a seguir, mas não para todo o mercado, mas para as empresas que tenham muita exposição, que tenham muita dívida.
Desculpem que eu não liguei o micro. O Rui Meireles pergunta, estando as bolsas em máximos históricos, como investir em 2022, por exemplo, os fundos de investimento têm subido sempre e a economia tem ciclos. Pensa que é um suicídio investir neste momento devido também aos riscos causados pela pandemia, e quais serão as correções em média e em percentagem, 10%, mais ou menos, esperar para voltar a investir em fundos? De uma forma geral, o que nós vimos naquilo que são as perspectivas no último slide que mostrei, é que as perspectivas de crescimento dos mercados estão associadas a perspectivas de crescimento de resultados. Isto quer dizer que enquanto este binário se mantiver, há um certo suporte aos mercados de ações, e os investidores olham para um rácio que nós chamamos de rácio de PER, que relaciona a evolução dos mercados com a evolução dos resultados que as empresas apresentam. E deste ponto de vista, enquanto as empresas continuarem a apresentar níveis sólidos de crescimento de resultados e das próprias receitas, os mercados continuam a estar, deste ponto de vista, do ponto de vista da chamada análise fundamental, continuam a estar sustentados, e por isso as perspectivas dos analistas, as perspectivas globais para os principais índices acionistas, é de que o mercado possa continuar esse caminho, apesar de nos Estados Unidos já termos há alguns anos, um dos maiores rallies de bull market das últimas décadas, e portanto nesse ponto de vista a questão levanta-se hoje como se levantava há um ano, há 2, há 3 esta parte, porque é natural os investidores terem este sentimento. Nós vimos já há alguns anos esta parte do mercado norte-americano renovar máximos históricos, e a questão coloca-se ano após ano por essa forma, mas o que é verdade também é que ano após ano as empresas têm entregado, e por essa via acabam por ter as tais medidas o tal rácio equilibrado, e tem sustentado os novos máximos. Ramiro, e tendo em conta que estamos também aqui a falar da pandemia, é esperado um impacto grande da variante Omicron nas projeções económicas para o próximo ano, possíveis lockdowns adicionais? Bom, não querendo aqui parecer infecciologista, os estudos mais recentes têm revelado que a variante é mais contagiosa, mas gera menos efeitos graves, e desse ponto de vista é um dado que pode aqui conferir alguma maior tranquilidade, se é que assim lhe poderemos chamar. A época de Natal, esta época em que estamos, pode ser crucial nesta resposta, porque nós temos, inclusivamente em Portugal, nós temos em mente o 2021, o início de 2021 caótico, depois avançaram os programas de vacinação, e o que nós vemos é que com esse avanço as infecções em alguns países, por exemplo na Alemanha, atingiram um valor recorde, e outros países europeus, também em França, também muito elevadas, mas não encontraram felizmente espelho naquilo que é o número de mortes diárias, e isso deixa aqui alguma esperança nesse sentido. O mês de janeiro poderá trazer essas respostas de forma mais clara, é porque depois é expectável também que, entretanto, possam chegar os medicamentos para se juntar às vacinas, e caso se venha a confirmar que a variante Omicron é de facto menos lesiva, digamos assim, para a população, poderíamos também ter aqui uma espécie de imunidade natural, de relembrar que há uma imunidade de grupo que vai sendo criada pelo contágio, e a vacina também trará com certeza, portanto, agora só o próximo ano dirá, e os primeiros meses de 2022. Neste momento, os dados e os estudos de vários estudos demonstram, ou têm demonstrado, que aparentemente a variante Omicron gera menos efeitos graves.
Estamos mesmo aqui já a entrar na reta final, mas vou-te fazer só mais uma pergunta, que é sobre as taxas de juros. Possíveis subidas de taxas de juros nos Estados Unidos poderão retirar interesse ao mercado de ações? Poderão os juros subir também na Europa no próximo ano? Bom, a subida das taxas de juro por si só não geram este efeito adverso nos mercados e, como temos visto ao longo das últimas décadas. Há aqui uma questão que é pertinente, que é, olhando para a FED, as 3 subidas que a FED perspectiva para 2022 colocam os juros no 0,75%. No ano seguinte estaríamos a falar de mais 3 subidas para os 1,5% e depois em 2024 para os 2%. Antes da pandemia os níveis das taxas de juros nos Estados Unidos eram superiores e nós estávamos num bull market. Adicionalmente, há aqui um fator que me parece também muito preponderante, é que as yield reais, chamadas yield reais, são negativas, e são negativas na ordem dos 1%, as yield reais dos 10 anos, que é que eu, traduzindo um pouco aqui isto por miúdos, significa que neste momento nós estamos com taxas a 10 anos nos Estados Unidos da dívida americana na ordem dos 1,5%, sensivelmente, 1,5%, mas, e isto é considerado sem risco, mesmo no cálculo de muitos modelos fundamentais, é considerado a taxa de juros sem risco, portanto, é um nível de referência para um investimento a 10 anos. E considerando os níveis de inflação, o investidor que invista neste sem risco, considerando os níveis de inflação, estaria a gerar um retorno anual negativo na ordem dos 1%, 0,9%. Isto aqui é um incentivo aos investidores em adotarem mais risco e em fazer investimento no mercado de ações, precisamente porque no free risk, como nós designamos, não conseguem acompanhar um retorno na mesma dimensão, neste caso nem sequer gerar um retorno. Portanto, esse é um dos fatores. Quanto ao caso da zona euro, Christine Lagarde veio hoje referir e quase descarta o aumento de juros no próximo ano. Claro está que se os tais constrangimentos que falamos há pouco na cadeia de fornecimento continuarem a provocar aqui uma distorção e se arrastarem ao longo do ano, poderiam gerar aqui efeitos mais adversos na inflação e obrigar a uma mudança de atitude ou do próprio discurso do Banco Central Europeu. De qualquer forma, o que temos neste momento é essa perspectiva de que em 2022 não haja aumento de juros na zona euro. Inclusivamente, Christine Lagarde veio referir que se pensaria no aumento de juros depois do término dos programas. Ora, o Banco Central Europeu manifestou a intenção de reinvestir o programa de recompra de dívida até meados de 2023, portanto, os investidores assimilaram isto como um sinal de que dentro do próximo ano e meio não se perspectivam na zona euro aumentos de taxas de juros. Isto joga a favor também dos mercados de ações. Eu disse que não colocava mais nenhuma pergunta, mas não sou eu, é o Rui Meireles que faz aqui mais uma questão, que é, na sua opinião, será melhor investir em bancos de retalho ou em produtos estruturados, em bancos de investimento, e sabendo que cada banco tenta vender o produto que melhor beneficia, como fazer esta escolha? Bom, é uma questão mais complexa do que pode parecer à partida, pelo seguinte: quando falamos de investimento, nós temos que ver as fases em que nos encontramos e, principalmente, muitas vezes olhar para a carteira que dispomos. Um dos maiores problemas que deve ser seguido é sempre uma ótica de diversificação. Nesta ótica de diversificação, eu não apontaria apenas um rumo.
não apontaria apenas um investimento na banca de retalho ou num setor em específico, pese embora por tudo o que sabemos e conhecemos atualmente, haver aqui o setor tecnológico e setores que estão muito ligados ao desenvolvimento de infraestruturas, à tal migração para o shift para o green, são setores que se apresentam mais apelativos, e depois alguns setores também que resultem da reabertura das economias. Isto de acordo com o que nós conhecemos hoje, daquilo que são as perspectivas dos analistas. Portanto, o que recomendaria era, de facto, essa diversificação de forma global e não especificamente um investimento em setores específicos. Ramiro, muito obrigada pela tua apresentação, que eu espero que tenha sido esclarecedora para todos, e terminamos assim esta conferência. Enviaremos amanhã esta apresentação a todos os participantes e desejo a todos a continuação de uma ótima noite e mantenham-se seguros. Obrigada.